Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso podcast Vida e Fé. Você que chegou agora em nosso canal, não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para receber os nossos vídeos semanalmente. E hoje nosso convidado é o Márcio Teixeira. Ele tem muitos vídeos no YouTube com uma série de coisas falando sobre músicas. Então, de antemão, eu já vou pedir para que ele se apresente, tá? Ele vai falar um pouco sobre algumas músicas que têm influência satânica e coisas do tipo. Nós vamos tratar exatamente sobre o assunto música e coisas que são concernentes à igreja. Então, Márcio, se apresente ao pessoal, conte um pouco sobre o seu testemunho de vida e tudo mais. Esteja à vontade. Obrigado, Caio. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que vão estar assistindo esse podcast. É um prazer enorme. Eu moro aqui em Orlando, na Flórida, há 22 anos e moro nos Estados Unidos há 24 anos. Eu vim para cá para trabalhar e fazer a Bíblia, como estava há pouco compartilhando com você, mas eu sou um daqueles típicos jovens adolescentes que nasceram no lar cristão e se revoltaram, né, na época da minha adolescência. De fato, eu cresci no lar cristão, mas eu não era convertido, né? Deus não tem neto, Deus tem filhos. Então, a música sempre foi muito presente na minha família. Minha mãe e meu pai sempre foram muito atuantes no louvor da igreja. Eu fui criado desde cedo na igreja, fui apresentado na igreja depois que eu nasci, fui consagrado a Deus ali, né? Aquela atitude da minha mãe, né? Mas os anos da adolescência me desviaram do Senhor e eu conheci e desenvolvi a rebeldia no meu coração, e foi uma coisa que me consumia, né? Eu me sentia rejeitado pelos meus pais, pelo meu contexto, e eu era uma pessoa muito brincalhona, mas no fundo eu escondia esse sentimento na minha alma, né? Até que um dia eu tinha um vizinho, morava em Brasília nessa época, em 1982, 83, e eu conheci um vizinho, era um amigo muito especial, e uma certa noite de um dia, meu pai me botou de castigo, que eu devo ter aprontado alguma. Eu lembro que era uma sexta-feira, e eu fiquei de castigo de sexta-feira para sábado. E meu vizinho estava dando uma festa do lado, né? E quando ele tocava as músicas, eu ficava ali, na minha janela pertinho ali, eu ficava ouvindo, e de repente ele começou a tocar uma música, que aquela música meio que me enfeitiçou. Eu fiquei alucinado por aquela música, né? E eu falei, cara, eu tenho que saber que música que é essa. Aí eu fugi do meu castigo, pulei a janela, pulei o muro, fui lá na festa e peguei o disco que ele estava tocando. E eu falei, cara, o que é isso que você está tocando? E era um disco de uma banda chamada Kiss, que estava lançando um álbum naquela época chamado Creatures of the Night, ou seja, Criaturas da Noite, e a música era uma música chamada I Love It Louder, eu amo isso muito alto. Era uma música que tinha um apelo muito forte, e quando eu vi aquela imagem assim daquele álbum, cara, aquilo parece que eu me identifiquei com aquilo, porque a música expressava uma raiva, um sentimento que meio que era o espelho da minha alma. Eu comecei a ouvir isso. Eu comecei a ouvir muito isso. E foi na época que eu comecei a utilizar pouca mesada que meu pai me dava. Eu economizava e ia comprar os discos. Pegava o ônibus, ia comprar os discos, e comecei a comprar os discos. E eu via sem parar, porque aquilo era sinônimo de preencher a minha alma. E isso foi por muito tempo, né, pro desespero da minha mãe, ver o filho daquele jeito, né? E eu não conseguia parar de ouvir Kiss. Era Kiss todos os dias, de manhã à noite. E teve uma certa vez, meu irmão, por exemplo, ele participava do louvor da igreja. Eu tinha muita inveja do meu irmão, que eu via meu irmão e eu queria estar lá com ele, mas eu não podia, porque eu era o irmão mais novo. Eu era o fedelho, né, por exemplo. E aquilo foi muito, muito difícil para mim. Eu não tinha forma de processar aquilo na minha cabeça. Até que um dia houve um acampamento da igreja
E eu fui para acampamento, mas eu levei minhas fitinhas, meu fone de ouvido para ouvir o Kiss. Eu não queria saber de palavra, não queria saber. Eu queria saber da refeição, das meninas bonitas e do Kiss. Só isso. E dos jogos de futebol à tarde que eu gostava de jogar com a molecada. Né? Então, chegou no último dia, e naquela época, cara, a gente tá falando de uma época que não tinha eletricidade nesses acampamentos, eram geradores de energia movidos a óleo, né? Então chegava num determinado momento, aquele gerador era ligado, terminou o jantar, tinha mais um culto lá, tal, e depois a galera ia dormir. Apagava o gerador e tchau, vai dormir. E chegou no último dia, eu senti um constrangimento de orar. Falei, pô, tô aqui no acampamento, né? Não fui nem falar com Deus, vou dar um oi lá, né? Vou chegar junto. E eu chamei um amigo para ir comigo. E do lado da capela principal existia uma salinha pequenininha que tinha 2 bancos de madeira em cada parede. Eu entrei no banco da esquerda, meu amigo no banco da direita. Não tinha luz, tudo à luz da lua. E eu comecei a orar. E comecei a orar assim, Senhor, tô aqui, né? Tudo bem e tal, como é que você tá? Aquela oração, né? Meio nada a ver, né? E aí eu senti no meu coração de falar para Deus que eu queria que Ele tirasse o Kiss do meu coração. Eu verbalizei, Senhor, eu acho que o Kiss não é bom para mim. Tira do meu coração. E eu estava orando assim. E quando eu orei isso, eu senti um peso sair de mim. Era como se eu tivesse sendo... como se eu repousasse, sabe? Uhum. E aí, naquele momento, eu abri os olhos naquela escuridão, né? E olhei para o meu lado e eu vi um ser negro sair de dentro de mim. Eu tinha 13 anos de idade, né, cara? Imagina. E aí eu voltei a orar, Senhor, isso aí, manda embora essa turma mesmo, tá? E continuei orando. E abri o olho de novo, aquele ser estava olhando assim para mim com ódio mortal, assim. E de repente ele desapareceu do meu lado e ficou aquela paz naquele ambiente, assim, uma presença. Hoje eu sei o que era a paz, né? A presença de Cristo ali comigo, como se ele estivesse me pegando no colo, né, cara? E aquilo me marcou muito. Eu falei pro meu amigo que estava comigo na sala de oração, falei assim, cara, aconteceu isso. Você fala, eu sei, eu vi, né? E aí no dia seguinte foi a fofoca do acampamento, né, bicho? O moleque tava endemoniado dentro da capela, né? E quem era o cara? E eu fiquei super constrangido com aquilo, né? Eu não sabia o que era, a igreja não sabia lidar com isso. E no domingo seguinte, quando eu voltei, a minha professora da escola dominical, a dona Nevinha, já falecida, ela me pegou no colo, vem cá, menino, deixa eu te falar uma coisa, eu sei o que aconteceu com você, e eu tenho uma coisa para te falar, porque Deus vai usar você muito um dia, nessa área. E aquilo ficou, sabe? Ninguém me tratou, ninguém... Ela foi a única pessoa que me acolheu, né? Meus pais não sabiam tratar, pastor não sabia tratar. Foi seu primeiro contato, assim, de uma forma espiritual, assim, mais intensa? Foi absolutamente o primeiro contato. Foi satânico o negócio, foi pesado o negócio. E passaram-se os anos, sabe? Passaram-se os anos e eu, gradualmente, é interessante como Deus foi fazendo, né? Ele desviou a minha atenção do Kiss para outros tipos de música. E aí eu comecei a aprender a tocar para valer, né? Comecei a estudar e eu fui criando gosto por vários tipos de música. E eu comecei a querer aprender a tocar e compor. Eu queria as minhas primeiras musiquinhas naquela época e tal. Mas eu não me converti. Eu não aceitei Jesus. Ninguém chegou para mim e explicar, bicho, aconteceu isso, eu preciso de Jesus por isso, por isso. Não. Eu continuei crescendo fora da igreja, longe de Deus, mas muito apegado à música. Até que chegou na minha juventude, eu estava morando já em São Paulo, e eu pertencia a uma igreja bastante conhecida em São Paulo, e vou reservar o nome em respeito. E eu participava do louvor. Eu tocava baixo naquela época, no louvor. E foi uma coisa muito, muito especial para mim, porque era a única coisa que me prendia na igreja era o louvor. E eu quando eu tocava, né, cara, eu curtia muito, tava ali, e eram 3.000 pessoas olhando para aquele moleque ali tocando daquele jeito, e aquilo era meio esquisito, né? E eu fui expulso do louvor. Foi expulso?
eu fui expulso. O líder do louvor chegou para mim e falou assim: olha, eu quero te dizer o seguinte, você choca para os nossos princípios. E infelizmente você vai ter que sair. E fui expulso do louvor. E aquilo me detonou. Aí eu cheguei para meus pais e falei assim: olha, senta aqui, vamos conversar. Aconteceu isso, eu fiz isso. Então de hoje em diante, eu não quero mais saber nunca mais de Deus. Eu não quero nunca mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Bíblia, eu não quero nunca mais saber, porque isso é uma grande palhaçada. Porque se eu não sou aceito aqui, o mundo vai me aceitar. E fui pro mundo, e o mundo me aceitou. Entendeu? E continuei progredindo, comecei em música, mas tinha, obviamente, o desejo de estudar, estudei muito mal ou menos, né? E quando chegou nos meus 22 anos, eu fiz um desafio para Deus. Eu desafiei Deus, Caio. E eu não aconselho ninguém fazer isso, tá? Eu fiz na minha estupidez, na minha ignorância. E eu fiz 3 desafios para Deus. O primeiro foi o seguinte: se você existe, eu quero que você me dê um emprego para ganhar muito dinheiro. Então, naquela semana, eu lembro que eu estava chegando numa balada muito louco, né? Devia ser de madrugada. E eu entrei no elevador do meu prédio. E logo em seguida entrou um outro cara mais doido que eu, bêbado. E falou: tá vindo aonde, menino? Eu falei: tô vindo da balada. Ele falou: também tô vindo. Tá. O que você tá fazendo na vida? Eu falei: cara, não tô fazendo nada. Aí ele puxou um cartão assim: então vai lá na minha empresa, você vai trabalhar comigo. Foi a primeira entrevista que eu fiz com o entrevistador bêbado e eu bêbado também. Deu tudo certo naquela entrevista, né? E aí, na segunda-feira, eu fui me encontrar com aquele homem. Ele era o diretor comercial de uma grande empresa multinacional. E ele me empregou naquele trabalho. E eu comecei a ganhar muito dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro, cara, mas muito dinheiro. Naquela época, eu ganhava mais do que meu pai. Nossa. E eu dava 30% do meu salário em casa e ainda sobrava muito dinheiro, né? E com dinheiro você faz o que você quiser, né, cara? É roupa, é mulher, é balada, é bebida, tudo que o dinheiro pode trazer. E eu lembro que minha mãe botava sempre a Bíblia aberta no meu travesseiro. E aí eu desafiei Deus pela segunda vez. Depois de um ano trabalhando lá, eu cheguei assim: é o seguinte, vamos lá. Se você existe, tira tudo e me dá o seu melhor. Aí foi a deixa para Deus, né, cara? Aí eu falei assim: perdi o trabalho. Namorada me mandou embora. Ixi. Foi um atrás do outro. Aí veio um colega da faculdade: cara, você vai ganhar o dobro que você já ganha, vem trabalhar comigo. Eu fui trabalhar, a empresa quebrou, sabe aquelas coisas? Quando não é pra ser. Cara, eu fiquei assim uns 6 meses naquela pindaíba, só sobraram as roupas e o Fusca, né? Que era o meu carro naquela época. Aí o cara vai falar: pô, você não tinha dinheiro, mas naquela 30 anos atrás, um Fuqueta bala zerado, era top, cara. Entendeu? Top. Aí o que aconteceu? Aí eu desafiei Deus pela terceira vez. Porque eu lembro que uma semana específica, eu estava saindo dessa última empresa que eu estava trabalhando, e a galera da faculdade me chamou para uma balada. Vai rolar uma balada essa noite, aí você tem que ir. Eu falei: cara, não quero ir, tô cansado, vou para casa dormir. E naquela noite me ligou uma pessoa que era da igreja que tinha me expulsado do louvor. Ele era o líder dos jovens. E ele gostava muito de mim, eu gostava muito dele, porque era o único cara que, quando ele falava, eu prestava atenção. E eu gostava do que ele falava. E aí ele me ligou. E me ligou umas 3 vezes naquela semana. Eu falei: putz, esses caras querem falar de Jesus, bicho. Puta, eu quero atender esse cara, bicho. Quero saber de Jesus, não me deixa em paz, cara. E quando eu fui para casa, caiu um toró em São Paulo, daqueles que a gente sabe. Uhum. E eu dormi. Eu só acordei assim, assustado na hora da balada. Quando eu acordei, o telefone toca. Quem era? O pastor. Eita. Aí ele falou: cara, tô com saudade de você, eu queria que você viesse aqui, a gente tá com uma reunião de oração aqui em casa. Pô, tudo que eu queria antes da bebedeira era oração, né, meu? Aí ele virou e falou assim: cara, a gente precisa falar. De repente a mulher dele pegou o telefone e falou assim: Márcio, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, Deus
te ama. Meu amigo, a hora que ela falou essa frase para mim, 3 palavras, cara, que eu nunca ouvi na minha vida. Deus te ama. Quando ela falou isso, cara, parece que entrou uma flecha no meu coração. Como se fosse uma mensagem divina mesmo. Eu falei, epa, caramba, que coisa estranha isso, né? E aí eu pensei, já fui tanta balada, vai. Posso ir aí umas 2 horas da manhã? Só testando eles, né? Pode vir que a gente vai estar te esperando. Aí eu fui, cara, e no caminho para casa deles eu desafiei Deus a 3ª vez. Eu virei e falei assim, Deus, é o seguinte, hoje eu abro o meu coração para você. Hoje eu quero que você fale comigo. Porque se você não falar comigo hoje, eu vou pro inferno e a culpa é tua. É forte isso, hein? Fazer esse desafio para Deus aí é algo meio... Pois é, eu imagino Deus olhando para mim, né? Falando, cara, tá bom. O que ele tá fazendo? Quem esse moleque pensa que ele é, né? E aí, cara, a hora que eu cheguei lá na oração, né? Tava aquele mover, aquela oração lá. E eu falei, que loucura é isso, né, cara? Eu tinha um violão do lado, assim. E o violão olhou pra mim, eu olhei pro violão, vem cá, né? Eu peguei o violão e comecei a tocar um louvor que eu gostava muito na época daquela igreja que me expulsou. E a música dizia o seguinte: teu povo clama pelo teu amor, cansado pela transgressão. Pedindo socorro, eu venho aqui agora, suplicando pela tua paz. Olha a letra, cara. Eu nem sabia que eu estava cantando. E quando eu estava cantando aquela música, cara, algo sobrenatural aconteceu naquela sala. Era como se uma nave espacial, sei lá, cara, uma abóboda celeste repousasse sobre aquela sala e veio a presença de Deus, eu sei que é hoje. E aí a turma parou de orar, né, cara? Quando eles pararam de olhar, eu falei, putz, fiz besteira, vou embora. E eu já me levantei quietinho, pastor, vem cá, não, vem cá, você sabe o que você estava fazendo, cara? E aí ele começou a explicar, não, cara, você invocou Deus, e Deus veio, Deus quer falar com você e tal. Eu falei, cara, para com isso, tá tocando a música, né, cara? Até que eram 3h30 da manhã, ele fez a pergunta para mim, cara, é o seguinte, você vai sair daqui, bater o carro, morrer, para onde você vai? Aí eu falei, eu vou pro inferno. Eu sei que eu vou pro inferno. Eu falei, então, você precisa de Jesus, você não quer Jesus? Eu falei, quero. Aí eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, Caio, eu não sei se a sua audiência, o perfil da sua audiência entende ou né, algumas pessoas talvez um pouco mais clássicas na fé podem não corroborar com o que eu vou te reportar aqui. Mas, cara, eu abri os meus braços, Caio, e desceu sobre mim aquela presença gloriosa de Deus, invadiu e entrou em mim, sabe? O Espírito de Deus entrou em mim. E aí Deus falou, meu filho, lembra do desafio? Fala comigo. E Deus falou, meu filho, eu te ouvi no carro. E conforme ele falava, o Espírito Santo dentro de mim falava, cara, era como se tudo ia saindo, sabe? Tudo ia saindo, tudo ia saindo, tudo ia saindo. E eu experimentei uma coisa na minha vida que eu nunca tinha experimentado, que era a presença de Deus dentro de mim, falando comigo, verdadeiramente, cara. Aquele Jesus que eu via sendo pregado no púlpito, agora vivia dentro de mim, cara. E, cara, quando eu peguei minha Bíblia para ler, minha mãe me deu a primeira Bíblia, né? Porque a outra tinha jogado fora mesmo, então ela me deu outra Bíblia. Eu tinha uma fome. Eu passava dias e dias e dias e dias, horas e horas e horas orando, e eu não aguentava esperar chegar às 6 horas da tarde. Porque era a hora que eu ia jantar. Terminava de jantar, eu dava boa noite, mãe, boa noite. Eu entrava no meu quarto e passava horas orando. Horas, gastando tempo com Deus, cantando. E foi onde eu compus as primeiras canções para o Senhor. Eu sentia a presença de Deus, uma coisa tão violenta, como se eu estivesse recuperando um tempo que eu havia perdido, sabe? E foi assim que eu aprendi a amar a palavra. Depois o meu pastor, cara, você tem que ser ministro de louvor. Eu falei, o quê? O que é ministro de louvor? Será que é isso, cara? Você tá doido? Aí ele me botou na frente da igreja lá, chegou lá, eu fiquei olhando para a igreja falou, faça o que agora? Eu não sabia que era liderar louvor.
E foi ali que nasceu o meu desejo de aprender. Naquela época não tinha internet, né, cara? Naquela época não tinha ministração online, não tinha CD. Cara, CD era uma loucura, não tinha nada no Brasil. E você tinha que fazer. A Ademar de Campos, por exemplo, foi um grande mestre para mim, porque eu assistia as ministrações dele no Centro de Professorado Paulista, eu ia toda segunda-feira, ia me derramar, era uma loucura. Mas eu não estava satisfeito. Eu não sou satisfeito até hoje, cara, porque eu quero aprender mais, eu quero me dedicar mais. E quanto mais você busca, mais Deus revela, né? Quanto mais você mergulha nas escrituras, Deus vai revelando as coisas mais profundas, né? E aqui estou, porque quando me converti depois de 3 anos, Deus acabou me guiando para começar esse projeto aqui, Lumina, né? Estou fazendo merchandising porque esse produto não existe mais. Mas eu tenho a caixa original aqui, que eu guardo com muito carinho. E foi minha trajetória. E hoje eu moro aqui com a minha família, vivo aqui com meus filhos, e minha cachorra está dormindo ali também. E comecei no YouTube fazendo meus vídeos para compartilhar o que eu aprendi, entendeu? Ao longo da minha jornada. E Márcio, pelo que eu vi, tem um pessoal aí, uma galera que tá gostando dos seus vídeos na internet, né? Que você faz como se fosse uma análise de algumas músicas que tem algumas influências malignas e outras canções que você também analisa, que você fala, não, aqui é ok e aqui não é ok. Quanto que começou esse projeto? Você falou assim, agora eu vou entrar no YouTube para falar sobre isso. Quanto que surgiu essa ideia? Então, o meu canal do YouTube já tem 11 anos. 11 anos? 11 anos. Mas o meu canal de YouTube, eu nunca fiz nada. Eu postava um videozinho lá para postar, porque eu não sabia fazer nada, não sabia qual é a utilização. Para que serve o canal de YouTube? Ficar falando com a câmera? Tô doido agora? Não. Mas o pastor Lamartine Pozella, que é um grande amigo, né? Ele foi uma pessoa muito fundamental na minha retomada ministerial, vamos assim dizer, porque eu tinha abandonado completamente, eu não queria mais saber, porque a igreja é um negócio muito complicado, né, cara? As pessoas são muito difíceis, sabe, é muita politicagem, aquilo me enche a paciência, eu não tenho paciência com o nego político, não, cara. Fala assim, quer Jesus, quer, não quer, tchau, sabe? Tem que fazer isso para ganhar aquilo? Não quero. Ou eu sirvo na capacidade que Deus me deu, ou então eu não sirvo, entendeu? E paguei um preço por isso, porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade, né? As pessoas gostam de ouvir o que lhe agrada, né? Então, por muito tempo eu fiquei quieto. Falei, não vou fazer aqui. Não quero saber de igreja, não quero saber de Bíblia, não quero saber nada disso, ficar quieto. Até que o pastor Lamartine, ele vindo nas suas vindas para cá, a gente se encontrou numa ocasião social, nada a ver, né? E eu compartilhei uma palavra com ele que Deus havia me dado. E ele ficou assim, alucinado com a palavra, né? E ele é um mestre, né, cara? Então, assim, eu não tinha dimensão naquela época quem era o Lamartine em termos ministeriais, até de conhecimento de Bíblia. E hoje, vendo, realmente foi algo que impactou ele, né? E aí ele começou. Ele já tinha um canal dele, falou, Márcio, você precisa ter o seu canal, você precisa compartilhar a tua história, você precisa compartilhar. Eu falei assim, pastor, quero saber de canal não, cara, isso aí não é pra mim não, isso aí eu tô fora, ninguém vai querer saber quem é o Márcio, deixa lá. Até que um dia Deus falou comigo, porque eu lembrei, né, do tempo que eu estava buscando coisas sobre louvor e adoração e eu não encontrava. Aí eu falei, bom, talvez se eu fizer um vídeo sobre o tabernáculo, que é um tema que eu gosto pacas, talvez as pessoas possam ser abençoadas, né? Sei lá, umas meia dúzia aí, sei lá. E comecei a fazer meus videozinhos, cara. Eu fazia meus vídeos tabajara pra caramba, sabe? Aprendendo, dando cabeçada, aprendendo a editar, fazendo aquelas transições nada a ver, né? E você sabe como é que é o início disso, né, cara? E sozinho, fui fazendo, sozinho, e aí, cara, Deus foi, gradualmente foi aumentando, sabe? Até que no ano passado, não, nesse ano, o Lamartine veio pra cá, nós somos amigos há quase 10 anos, né? Então, ele virou e falou assim, cara, Deus vai fazer alguma coisa, porque você tem história, você tem experiência, você tem conteúdo. E aí eu compartilhei essa experiência do Kiss que eu te falei com ele. E ele ficou assim, extremamente tocado. Ele falou, cara, você tem que falar isso.
Porque as pessoas precisam entender que existe libertação na música. E existe aprisionamento espiritual também. E o que você passou é muito incrível, né? Cara, você pediu do seu coração e Deus tirou. Isso é muito incrível. Você tem que falar. Aí, vamos fazer uma live. Eu falei, pô, pastor, você tá doido, cara? Tinha 3.000 pessoas no meu canal. Não, cara. Vamos fazer a live. Aí a gente fez uma live. Eu contei isso. E assim, 10.000 pessoas se inscreveram no meu canal. Uma vez. Nossa, bastante gente. 10.000 pessoas, uma vez só. Aí eu falei, caramba, que doido, né? A turma mais doida que eu. Aí eu fiz uma live sozinho, como se fosse uma suplementação do que eu falei. Ah, vamos expandir, né? Vamos falar e tal. E, cara, não parou de... As pessoas começaram a vir e tal. E aí foi quando nasceu a ideia. Poxa, por que você não fala da influência satânica na música? Por que você não ajuda as pessoas a conhecer isso? E vários amigos mais próximos, né? E foi aí que eu comecei a fazer essa série de compartilhar, não com o intuito de falar mal das pessoas, não com o intuito de satanista, sabe, caça às bruxas, não com esse intuito, cara, porque são pessoas que Deus ama também. Né? Jesus morreu por eles também. Né? Mas é mostrar e descortinar que existe um mundo espiritual por trás das músicas que as pessoas ouvem, que elas muitas vezes não conhecem. Né? E para mim a surpresa foi assim, uma surpresa avassaladora, porque não para de ter pessoas perguntando sobre o assunto, dos testemunhos de libertação, uma coisa impressionante. Sendo que eu nunca planejei, cara, nunca, sabe, vou fazer isso. Não, Deus aprove a ele que essa história fosse contada, que esse ensinamento fosse trazido para que as pessoas aprendam, né? Sim. Ô Márcio, já que você tocou nesse assunto, então eu queria que você respondesse qual a importância de entender a influência, por exemplo, de uma banda na questão de sua composição, se ela é satânica ou não. Como que nós podemos compreender e identificar, por exemplo, você que já está falando isso há muito tempo, é questão de simbologia, a questão da fala, a questão da própria composição mesmo, como que nós podemos, assim, entender que uma música não é adequada para, por exemplo, um cristão ouvir e já é mais ligada à apologia a Satanás? Como que nós podemos identificar? Então, existem níveis, né? Existem níveis dentro do mundo espiritual, na música, que eu acabei aprendendo. Níveis que você vai no mais profundo, onde você está realmente cultuando mesmo, e o nível mais superficial, onde parece bonitinho, mas no fundo está plantando uma sementinha na sua mente. Então, o que eu aprendi é que a parte espiritual da música é a melodia. A melodia? Absolutamente. A melodia é a parte espiritual da música. Eu vou te explicar o porquê. Muito embora exista a parte rítmica, tem a ver, mas eu vou te explicar o porquê da melodia e, em segundo lugar, o ritmo. Primeiro, a melodia por uma razão simples. É o que é alocado na tua mente, é o que é gravado na sua mente, é a melodia. A letra vem em segundo lugar, depois vem o ritmo, né? Mas quando você estuda sobre a queda de Satanás e quem ele foi no céu, em Ezequiel 28, tem uma versão da revista Almeida, que é a mais próxima da King James, que fala do corpo dele. Que no corpo dele tinham pífaros. Né? Pífaros são instrumentos como a flauta. E tinham tambores no corpo dele. O pífaro, ele tem um princípio simples. É como se fosse aquele órgão de tubo que entra vento e sai nota musical. Certo? A Bíblia diz que ele andava entre as pedras afogueadas, que é o altar que existe de frente do trono do Senhor. E eu orei durante muito tempo, Senhor, eu não entendo isso, por que tem isso na Bíblia? Por que isso está revelado? Tem uma razão. Foi aí que a sacada veio, quando eu entendi o lance do pífaro. Porque o lance do pífaro é o seguinte, imagina, vamos fazer um pífaro pequenininho que é uma flauta.
Se você sopra a flauta, o que sai do outro lado é melodia, porque sai uma nota só. Você pode ter vários pífaros tocando de uma vez só, que você faz o acorde, isso é a harmonia. Quando ele andava, entrava o Espírito Santo dentro dele. O Espírito Santo é um sopro, é um vento. E conforme ele andava na presença de Deus, saía a música dele. A música nascia dele. Tanto é, Isaías 14 fala que as cantigas dele foram silenciadas. Ou seja, não só ele fazia música, como ele é um compositor. Quando ele foi expulso do céu, ele trouxe conhecimento para ele. Ele trouxe conhecimento. Deus não tirou o conhecimento da música dele. Então, o acorde, a harmonia que eu toco, vamos lá, o acorde de Dó, Dó maior, Dó, Mi, Sol, é uma distância matemática entre notas. Tanto é que o acorde de Dó maior que eu toco é exatamente o mesmo acorde musical que qualquer banda do mundo vai tocar. Porque é uma estrutura matemática. Isso não tem nada de espiritual. O espiritual está na melodia. Por quê? Porque é de onde vem a inspiração. A melodia nasce no reino do espírito. E ela se materializa no reino natural, apoiada pelos elementos de melodia, de harmonia e ritmo. Entende? Então, a importância de você conhecer a influência da música é justamente você entender o que você está botando para dentro da tua cachola. Do que você está se alimentando espiritualmente. Tem gente que fala, isso é uma grande besteira, uma grande bobagem. Mas quando você vai para 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, se não me falha a memória agora, tá? Quando Paulo fala que nós devemos derrubar toda fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus e levar a nossa mente cativa à obediência de Cristo. Não é verdade? Você só leva a sua mente cativa à obediência de Cristo se as fortalezas primeiro foram quebradas. E essas fortalezas são aquelas fortalezas que hoje em dia eu chamo da mentalidade do nada a ver. Da mentalidade que não é bem assim. Entendeu? Na mentalidade que você, por exemplo, várias pessoas que entram e descem a lenha em algum dos vídeos que são mais óbvios. Sou crente e o que você está falando não tem problema. Pode ouvir essa música aqui que não tem problema. E o cara está cantando lá sobre a besta. Você entendeu meu ponto? Uhum. Aí eu fico pensando, cara, ou eu sou realmente um imbecil, ou a pessoa está com uma fortaleza tão grande na mente que não sabe o que é a obediência de Cristo. Porque se o Espírito Santo está dentro de você realmente, ele vai dizer para você, filho, ó, bandeira vermelha, cara, cuidado que você está atravessando um lugar aí. Entendeu? E o porquê que eu achei importância? Porque os músicos que hoje tocam na igreja, eles aprendem os seus instrumentos ouvindo o quê? Sob a diretriz de quem? Então você vai... Cara, outro dia tava um irmão, amigo meu, feliz da vida, minha filha está aprendendo guitarra e está tocando na igreja, feliz da vida. Aí eu liguei para ele, tô ouvindo a menina tocar, sabe o que? Led Zeppelin. Ah, o rock lá, o pai, é o pai, quase o pai do rock, alguma coisa assim, né? O cabeludão lá, o veião. Led Zeppelin, cara, é uma das bandas mais satânicas que tem, bicho. Ah, eu sei qual que é. Você entendeu? Eu tava tocando, eu falei, pô, bicho, peraí, cara, como assim? Entendeu? Aí tinha outro rapaz que escreveu para mim. O pessoal lá da igreja, antes de fazer o som pro culto, a gente toca Iron Maiden. Na igreja. Iron Maiden? Na igreja. Eu falei, mas, pô, peraí, cara. Então você está criando. A música ela tem um propósito dentro da igreja, dentro do contexto da igreja, né? A gente sabe que Davi foi o primeiro que fez. Então a gente tem que seguir o exemplo de Davi. Né? Primeiro, ali em 1 Crônicas, capítulo 16, quando ele faz a primeira reunião no tabernáculo de Davi, que é uma figura e sombra da igreja que viria depois, ele é bem específico, ele apresenta os holocaustos, ele apresenta as ofertas pacíficas, só depois é que ele começa a cantar, cara. Ele prepara um ambiente espiritual para a presença de Deus tão perfeito, cara, tão sublime. Aí você tem esse tipo de mentalidade. Então, as fortalezas mais fortalezas de hoje é a mentalidade do que não é bem assim. É a mentalidade da liderança que fala, não, tá tudo bem, são só os meninos.
Você entendeu? Então, por isso que eu acho que é importante. É a questão do relativismo, né? Pois é, tudo é relativo, Tudo tá? depende, né? Ah, vamos ver, depende. Talvez sim, isso dê para ouvir, isso aqui não. E você falou também o segundo ponto, que é o ritmo, né? Sim, o ritmo é muito importante. Essa semana, as últimas semanas, todo mundo deve ter visto o vídeo do Alexandre Aposan, um baterista super famoso no Brasil, explicando sobre as células rítmicas que contactam ou acionam o mundo espiritual para determinadas entidades espirituais. Aquilo é absolutamente verdade, tá? Eu fiz um vídeo na série falando sobre funk, que o funk utiliza algumas dessas células rítmicas. E essas células rítmicas invocam espíritos que lidam na alma do homem, principalmente na área sexual. Então não é à toa que você percebe que todas as letras desse estilo musical têm um apelo muito forte à imoralidade sexual. Uhum. Não é à toa, cara, entendeu? E quando a pessoa se expõe àquilo, ela tá se permitindo a estar dentro de uma atmosfera espiritual que não tem nada a ver com Deus, cara. Né? Mas, pô, eu não tô fazendo preconceito religioso aqui, não, cara. As pessoas têm o direito de exercitar a fé que elas quiserem. Mas a Bíblia é uma coisa, a experiência da presença de Deus relatada na Bíblia tem princípios, né? E eu não posso entender uma liderança espiritual de uma igreja que acha que fazer isso, que os jovens fazem isso é ok. Não, não é. Entendeu? Eu acho que não é. Né? Uhum. Então você acha que de acordo com o ritmo, por exemplo, que é tocado na igreja, pode influenciar outras áreas espirituais? Oh, yes, com certeza. Porque assim, Márcio, eu tenho também um problema quanto a isso, né? Tem a questão que aqui no Brasil está sendo discutido muito isso, né? A questão tem o funk paulista, o funk carioca, né? O funk proibidão, e algumas igrejas estão adaptando esses ritmos para o momento da liturgia. Então parece que até aquelas pessoas idosas que gostavam daqueles louvores mais tranquilos, com a melodia mais assim, uma coisa mais suave, agora até essas pessoas que frequentavam essas igrejas estão se afastando por causa desse mundanismo que está invadindo a igreja. Já queria perguntar para você qual o perigo do mundanismo, o mundanismo nas músicas que estão entrando na igreja? O perigo chama-se jurisdição e contaminação espiritual. Entendeu? A Bíblia diz que Deus ele não compartilha a glória dele com ninguém. E a glória dele tem aspectos específicos ligados à santidade da pessoa que ele é. Uhum. Então, quando você está na presença dele, existem coisas que são absolutamente inaceitáveis. E muito embora as pessoas não vejam o mundo espiritual, mas isso reflete na própria experiência dentro da igreja. Entendeu? Então, a música, eu penso que ela tem que ser algo que te leve à presença de Deus. Que seja quase esteja, sabe, como se fosse uma esteira rolante, sabe? Que te leva à presença de Deus. A pessoa chega detonada na igreja, cara. A pessoa chega doente. Ela precisa ter um ambiente onde ela vai experimentar a possibilidade dela receber uma cura, sabe? Então, eu acho que a escolha do repertório é tão sagrado quanto a escolha da série que o pastor vai fazer. Uhum. Entendeu? Por exemplo, o pastor não deixaria subir no púlpito qualquer Zé Mané que não conhece a Bíblia, né? É. Por que então pode subir no altar um cara que não conhece o que é adoração? Ou que não vive uma adoração? Ou que chega lá com a camisa de uma banda de rock com uma caveira? Ou Sabe? que somente canta bem, né? E já pode entoar qualquer hino. E não tem vida, né, cara? Não tem experiência, não tem uma história, não tem uma jornada, não tem nada com Deus. Você vai lá porque, tô lá, vou cantar. Ninguém vai cantar, entendeu? Uhum. Isso eu acho muito sério. Aí você começa a ver as aberrações, né? Ô Márcio, deixa eu falar uma coisa para você. A questão de analisar uma composição antes. Você acha fundamental, por exemplo,
você é cristão, eu sou cristão, e quanto a isso, eu acho que não tem problema você ouvir música secular, desde que você entenda o contexto da música e se aquela música também implica nas doutrinas de Cristo ou da própria divindade do próprio Deus. Mas você acha importante analisar profundamente uma composição antes de ouvi-la, independentemente se é secular ou se ela é cristã? Olha, se eu falar que sim, eu tô sendo falso, né, cara? Porque o que atrai a gente a ouvir a música é o prazer de ouvir música. Mas se fala o prazer na questão da melodia ou só por ela ser O música prazer que eu mesmo? quero dizer para sua alma. É gostoso ouvir música. Né? Dorival Caymmi escreveu: quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça ou doente do pé. Né? É uma frase super famosa de uma canção nossa. É bem isso. Você não passa a analisar uma música a não ser quando você realmente, peraí, deixa eu ver o que eu estou cantando. E muitas vezes as pessoas não fazem isso. Sabe por que elas não fazem? Porque os elementos da música, melodia, harmonia, ritmo, andamento, elas são absorvidas pelo seu cérebro em áreas diferentes. Entendeu? E a sua área que lida com a sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, que fica aqui na frente, ela fica meio que inibida, porque a quantidade de impulsos elétricos no seu cérebro são tão grandes que você não presta atenção. Quer ver? Você vai numa festa de casamento, por exemplo, tá? Você está dançando lá, aquela festa. Você está pensando na conta bancária? Não. Você está pensando no e-mail que você tem que escrever? Não. Por quê? Porque seu racional está inibido. Por quê? Porque as outras áreas do seu cérebro estão bombando e o cérebro está descarregando no seu corpo uma série de hormônios, de propriedades químicas que te pula da cadeira e te faz dançar, cara. Mesmo desengonçado, você não está nem aí, você está dançando. Agora, ali é isso, bebida. Ali é isso, a droga. Ali é isso, a paquera. O que transforma? Então, é o ambiente que acaba aquela atmosfera. Da mesma forma que você está na igreja e vem aquela presença gloriosa, e vem aquele momento e a música foi super bem preparada, ensaiada, conduzida, e a presença de Deus e você se derrama para o Senhor, do outro lado é a mesma coisa. Entendeu? Só que não vai se derramar para o Senhor, né, cara? Vai ser a farra total. Sim. Vai ser aí as consequências da conduta de cada um. Né? E você entende que a música ela não pode somente ser um momento de prazer, mas também um momento de ensinamento? Você acha que a música ela tem poder de doutrinar as pessoas? Rapaz, deixa eu te pegar um negócio aqui. Vou pegar essa maquete aqui de Jerusalém, do 1º século. Ok? Desculpa, essa aqui é Jerusalém quando Salomão estava governando, logo depois que Davi morreu. Você já leu no livro dos Salmos, do Salmo 120 ao 134, que está lá escrito no subtítulo Cântico dos Degraus? Sim. Então, alguns acreditam que esses cânticos dos degraus, eles eram cânticos utilizados quando o povo de Israel estava saindo do exílio da Babilônia, voltando para Jerusalém. Outros acreditam que eram as camadas de santidade que existiam no templo, certo? Mas uma das visões que eu acho que são mais coerentes são os cânticos que as pessoas cantavam quando elas tinham que ir para o templo adorar a Deus, quando elas faziam peregrinações das suas terras e elas iam declarando aquele salmo. E por muito tempo eu me perguntei assim, mas que coisa é essa de Cântico dos Degraus? E você vai ver que a própria geografia da cidade força as pessoas a subirem. Né? Porque o Monte Moriá, o templo, está em cima do ponto mais alto da cidade. Então as pessoas têm que subir e lá, obviamente, tinham os degraus. E eu acho que Deus, ali naquele momento, estava ensinando o povo a entrar na presença dele. A desenvolver uma característica que é ter um coração grato. É por isso que em Salmos 100,
versículo 4, a gente lê uma ordem dada por Davi, que é entrai pelas portas com ações De de graça. graças, ou seja, com uma atitude de gratidão. Não é com seu corinho de guerra, não é com seu corinho de fogo, não é com a sua declaração das bênçãos que você tem que receber. A atitude é uma atitude de um coração grato. Eu acho que Deus utilizava esse mecanismo para ensinar para o povo. Uhum. Quando entrasse na presença, cara, eu sei que você precisa, mas vamos exercitar um coração grato. E aí depois o resto, né? Por isso que eu acho que sim, tem tudo a ver a utilização da música para o ensino. Uhum. E eu tô perguntando isso, Márcio, porque, por exemplo, aqui no Brasil, você mora em Orlando, né? Mas provavelmente você conhece alguma coisa daqui do Brasil na questão de música ainda, né? Aqui no Brasil, o que faz sucesso hoje em dia é o funk e a música sertaneja. Então, quando você ouve, às vezes, um ritmo, o engraçado é que até mesmo um amigo meu falou assim, Caio, por que é mais fácil, às vezes, a gente conseguir memorizar uma música secular do que uma música cristã? Aí eu falei, ó, pode ser por causa da melodia, das questões que a letra é repetitiva. Por isso que eu fiz essa pergunta. Por que aqui, Márcio, no Brasil, as pessoas estão sendo doutrinadas pelas músicas que elas estão ouvindo? Uhum. Ó, eu não vou nem censurar aqui, tá? Eu vou te falar exatamente o que está acontecendo neste momento. O que é o ápice agora do Brasil? TikTok tá estourando. É o quê? É funk. Desculpa, senta novinha, é pula, é isso, assado. É tudo pejorativamente falando da mulher. Na questão de atos sexuais. Então você crê que, por exemplo, essas músicas do meio secular, inclusive você fala sobre a questão de influências satânicas em algumas composições de músicas do rock e outras. Depois de falar sobre tudo isso, eu queria que você reformulasse uma ideia, por exemplo, se essas músicas também elas têm uma apologia assim ao satanismo. Por quê? Porque eu entendo que ter uma apologia ao satanismo não é somente falar sobre sexo, mas é a maldade que há por detrás da música. Você crê que essas músicas têm uma influência do diabo? Porque tem algumas pessoas que falam, não, eu sou filho de Deus, eu vou na igreja, eu faço funk porque eu dependo disso. Mas será que isso é verdade? É uma pergunta super complexa, né? Porque você acaba se colocando numa cadeira de juiz que não te pertence, em primeiro lugar. Para responder isso, eu prefiro utilizar a passagem que Jesus nos ensina que nós temos que conhecer a árvore pelo fruto que ela produz. Qual é o fruto disso? Entendeu? Ponto número 1. Esse fruto produz que tipo de resultado na vida de quem ouve? Tá? Eu estava estudando aqui para um vídeo que eu preparei, já fiz, vai pro canal, que me deixou assombrado, cara. Que eu nunca tinha prestado atenção para esse detalhe. Se você me permitir ler, eu gostaria de compartilhar. Fica à vontade. Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. E Jesus está falando, tá? Ele acabou de falar com os discípulos e ele usa a famosa frase: ouvir, me ouça o que eu estou te falando e você vai entender. Aí depois ele fala: quem tem ouvidos, ouça. E você é um estudioso da Bíblia, você sabe que toda vez que existe essa repetição de palavras aqui, né, como ele fala em verdade vos digo, que ou seja, é a Bíblia dizendo para você, cara, presta atenção no que eu vou te falar, que isso aqui é muito sério. No grego é uma ênfase, né? É uma ênfase, né? Aí você chega no versículo 21, olha o que Jesus fala. Ele fala para os discípulos não entenderam nada, os caras, pô, Jesus, peraí. Jesus está dando uma bronca neles e ele fala assim, olha, o que sai do homem é o que o contamina. Pois do interior dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males
procedem de dentro e contaminam o homem. Aí você volta um pouquinho no versículo 15 e ele fala uma coisa assombrosa, Caio. Ele fala o seguinte: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Olha isso, que loucura. Mas é o que sai dele que o contamina. Aí eu falei, peraí, Jesus, agora tu me enroscou, né? Ou seja, o que está por fora não contamina, cara. O que contamina é o processo de você receber aquela mensagem e reverberar aquela mensagem, repetir aquela mensagem. E se você for no versículo 22 em diante, lá no 21 em diante, ele dá exatamente todas as temáticas das músicas do mundo, cara. Todas as temáticas. Olha as temáticas. Adultério. Você conhece alguma música do mundo que fala de adultério? A sertaneja é o que mais fala, né? Hello? Você conhece alguma música que fala de imoralidade sexual? Tem bastante. Entendeu meu ponto? Então o que acontece? Quando as pessoas elas se expõem a esse conteúdo, internalizam. Aí a parte aqui de raciocínio não pensa, porque tá tão tomado por aquele, eu vou dançar, estou na igreja mesmo, tá tudo certo. Aí o corpo começa a se mexer de um jeito estranho que não tem que se mexer. Porque lá fora é como é. Percebe? Então Jesus deu exatamente todas as temáticas, absolutamente todas as temáticas utilizadas nas trevas para influenciar o ser humano, estão aqui nessa passagem. E o que acontece é o seguinte, e vou te falar uma coisa que eu tenho para mim, tá? Muitas vezes o diabo não tem culpa não, cara. O que ele tá falando, ele tá fazendo absolutamente o trabalho que ele tem que fazer. Ele só bota a bandeja. Mas como fala Tiago, cada um é atraído pela sua própria concupiscência, que é a sua vontade, é o seu desejo. Então a pessoa quer ouvir aquilo. E quando ela recebe aquilo, dá luz ao pecado. E o pecado se consuma, e aí vem a morte. Mas o pecado se consuma onde? Na mente, cara. Na mente. E o que as pessoas não entendem, elas não se apercebem, foi o que eu falei bem no início. Aquilo fica gravado no seu cérebro. O cérebro da gente é uma esponja, né, cara? E ali ele fica armazenado, a melodia. Vou fazer um teste, tá? Vou fazer um teste com você. Beleza. Pensa numa música. Pensou nessa música? Agora você não pensou na letra, você pensou na melodia. Sim. Como você começa a cantar. É ou não é? Depois que você pensou na melodia, que você engatou rapidamente a letra. A letra vem em seguida. Né? E aí você começa a verbalizar. Não tem ritmo, não tem harmonia. O que tem? Melodia e a letra. Porque é como se fosse um carimbo na sua mente. E aquela melodia e aquela letra, ela vai estar sempre associada a uma sensação. Vai estar sempre associada a um evento da sua história. Momentos da sua vida, né? É por isso que as pessoas, em determinados momentos da sua vida, elas armazenam num evento, né? Por exemplo, um namoro que é rompido, mas que foi marcado por uma música. Aí essa pessoa, 20, 30 anos depois, se casa com outra pessoa que não tem nada a ver, mas lá na frente liga o som do carro e está tocando aquela música. O que você acha que acontece no cérebro dela? Imediatamente ela lembra daquela pessoa. Imediatamente vem a sensação. E invariavelmente, e eu me arrisco a dizer, que muitas pessoas pecam por causa disso. Porque está na mente. Agora, qual que é o problema? Como é que faz para consertar essa questão? Entendeu? E por aí vai, né? Ô Márcio, e também a música, ela é uma terapia. Porque até mesmo Saul, quando ele estava nos dias mais difíceis da vida dele, ele pediu para Davi tocar uma musiquinha para ele. Deixa eu fazer uma pergunta.
Não, fala, termina aí. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que essas músicas, seja cristãs ou essas músicas seculares, elas têm o poder de libertar e ao mesmo tempo aprisionar? Aprisionar eu falo menos na questão da música secular e libertar na questão da música cristã. Você acha que a adoração, a liturgia, a questão da própria música em si tem esse poder de libertação? Então, não é a música em si, não é a música, é o ambiente, é um ambiente que você constrói através da música, porque a única coisa que traz libertação é Cristo. E que diz a própria palavra de Deus, né? Aí veio o Espírito Santo e convence do pecado e juízo, né? Exatamente. Porque tem pessoas que falam, eu fui naquele culto e eu fui libertado porque eu ouvi aquela música, entendeu? Não. Não, porque senão a gente está atribuindo um poder à música, como a música não tem poder em si nenhum. O que tem Ela só tem um único objetivo, né? Adoração ao Senhor, né? Preparar o ambiente para a presença de Deus. Quando Deus se manifesta, o diabo tem que fugir. Entendeu? Esse é o grande perigo das pessoas não conhecerem o lance da adoração. E elas começam a idolatrar a adoração. Como se fosse, não vou lá porque a adoração, que a música. Não, cara, não é isso. É a presença gloriosa de Deus. Eu gosto daquelas passagens. Vamos lá. O endemoniado gadareno. Uhum. Quando ele chega perto de Jesus, ele cai prostrado. Esse próximo é adoração ao Senhor. Hello, não tem como. Entendeu? Então, se tivesse uma música ali, e a Bíblia é tão interessante que se tinha música ali com os discípulos, não foi nem digna de ser gravada para a gente saber que tinha música. Entendeu? Porque o foco era a presença de Jesus. Frente às trevas. Então as pessoas têm que parar de achar que a música, porque senão não idolatra a música. É por isso que os cantores gospel são idolatrados. Porque eles acham que é o fato do cara estar cantando. Não, cara. É a presença de Deus. Deixa eu fazer uma última pergunta para você, para a gente conseguir chegar aí no final, assim, que eu queria fechar. Eu queria que você falasse um pouco mais, assim, enfatizasse a questão de qual que é a sua ideia quanto ao mundanismo, que nós já comentamos sobre isso, mas eu queria que você entrasse de uma forma mais profunda. Quais as implicações que o mundanismo está fazendo na igreja hoje, nos dias de hoje? Você consegue ver o mundanismo nas canções que são cantadas nas igrejas hoje em dia, ou não é tão perceptível assim? Olha, vamos tentar ilustrar de uma outra forma? Sim. Eu estava ouvindo outro dia um podcast, eu não lembro agora quem foi, que falou uma coisa muito interessante. Que muitas vezes os conjuntos e as bandas e alguns artistas, eles copiam o que dá certo aqui nos Estados Unidos nas traduções. Uhum. E tornam aquele ambiente um ambiente mascarado. Entendeu? Porque as pessoas ouvem a música americana. Quando as pessoas deveriam exatamente fazer o contrário. Botar o joelhinho no chão e ter experiência com Deus e aquela experiência virar uma canção. Aí que está a unção. Entendeu? Uhum. Então, eu acho que essa resposta é uma resposta extremamente ampla. Não é sim ou não. Porque podem existir ministérios que estão nem aí para isso, não estão nem aí para tradução. Mas podem existir ministérios que dependem exclusivos da tradução, da estética, né? Fala-se muito do worship, que existe uma batalha, né, entre os músicos que detestam e outros que gostam. Então, eu acho que a questão do mundanismo não entra pela música, entra pelo músico. Pela pessoa em si. Sem dúvida. Bota o violão de pé ali para ver se sai alguma música. Não sai. Sai nada. Mas pega o violão e bota no braço de um cara que toca. Entendeu? Se o mundanismo está nele, é aí que é a porta de entrada. Mas por que o mundanismo está nele? Tem um pastor que cuida? Tem um líder que ensina? Ou ainda, a pessoa é ensinável? Ou a pessoa está interessada em conhecer? Sabe? O Rosan falou uma coisa tão interessante, cara. Ele falou o seguinte, cara,
respeitosamente ele falou, e eu corroboro a maneira como ele falou, não é para diminuir, não, mas é o exemplo que eu vou usar, tá? Nos terreiros de Umbanda, ok? Os atabaques, eles são tocados de uma forma, tá? Que a pessoa que está tocando, ela tem que ser perfeita no que ela está tocando, e o tipo de toque que ela tem que tocar vai atrair um certo tipo de entidade espiritual. E ele tem que estar absolutamente focado, compenetrado, fazendo aquilo que ele está fazendo. Porque às vezes tem que chamar outra entidade, chamar outra entidade. Ou seja, eles têm uma compreensão do mundo espiritual profunda. Agora você vai, muitas vezes, em alguns contextos dentro da igreja, que o cara acha que tocar Iron Maiden antes do culto tá tudo bem. Uhum. Percebe aonde que eu quero chegar? Tá certo que isso para mim é um caso extremo, né? Mas, Caio, eu fui líder de louvor há muitos anos, né, cara? E eu aprendi uma coisa: música é a coisa mais fácil que tem dentro do ministério de louvor. O que é mais difícil é o músico. O que é mais difícil são as pessoas. O que é mais difícil você ter um ambiente de unidade. O que é mais difícil você tá passando um problema na sua vida e tem alguém que vai lá te perguntar: cara, posso orar por você? Ou a pessoa que está cantando desafinada, em vez de você execrar no meio de todo mundo, você chega lá: irmã, vem cá, vamos conversar aqui. Irmã, você já parou para pensar que talvez esse não seja o seu ministério? Eu já tive que falar isso com a pessoa, cara. Em amor, foi difícil pra caramba, mas eu cheguei e falei: irmã, senta aqui, olha só, você não canta não, cara. Esse não é o teu ministério. Quer que eu te ajude a entender o porquê? Aí toquei, sentei no piano, repete. Pé, ela cantava pom, fá, entendeu? Ela cantava tudo fora. Falei: então, o que você está fazendo é um desserviço para você mesmo. Porque você está atrasando o que Deus está fazendo na sua vida. Tentando um ministério só porque você acha que você é boa para isso. Então, minha irmã, eu não posso ter você no ministério de louvor. Eu sei que você vai ficar triste comigo, mas Deus vai ministrar no seu coração de uma forma que você vai entender e você vai ter um chamado. Cara, essa mulher é pastora hoje. Pastora? Pastora, serva de Deus, uma pessoa ungida, e tá lá adorando, mas tá adorando fora do microfone, entendeu? Então, tem uma. É um tema muito amplo, né? É um tema muito amplo, que poderia falar horas, né? Mas... E Márcio, só para completar o que você está falando, eu não quero que você perda seu raciocínio, os que deveriam mais saber sobre Bíblia deveriam ser os ministradores da adoração, do louvor. Porque hoje em dia, o que nós vemos hoje em dia? Ah, gostei dessa música, vou jogar no grupo lá do WhatsApp, e, gente, é isso que a gente vai cantar, mas espera aí. Vamos ver a questão teológica da música. Eles que deveriam saber mais da própria teologia musical, mas parece que eles se importam mais com a melodia e se a música vai trazer arrepios ou não para a comunidade, né? Então, o que você falou é exatamente isso. Tem pessoas que sabem cantar, mas às vezes o problema é na própria pessoa, de como ela interpreta a própria música. E eu achei interessante essa fala sua. E não só isso, eu acho que o problema começa até antes, tá? Porque, veja, o modelo no céu de adoração é Deus no trono e Lúcifer conduzindo a massa de anjos cantando, certo? Uhum. Na igreja, quando você traz isso para o ambiente, algumas pessoas vão achar isso, chocante. Não, cara, deixa eu te falar, ministro de louvor e músico não tem visão. Quem tem visão é o pastor. Então, o ministério e o ministro de louvor, eles têm que estar submissos ao pastor. Uhum. O ministro ele tem que ter humildade de chegar no pastor: pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você não gosta? O que é que você acha que é horrível quando eu faço? Como é que eu posso conduzir e construir um ministério de louvor que você sente que é o que Deus tem para a nossa igreja? Percebe essas perguntas? Uhum. Quando você pergunta isso, cara, você está abrindo a oportunidade de Deus te botar na tua frente o que Ele quer para a igreja. Não é o que você quer. Entendeu? Quando o pastor não tem essa atitude de trazer o ministro para perto, ele deixa a porta aberta para eles fazerem o que quiser.
entendeu? E vai cantar um monte de abobrinha. Aí o pastor está pregando sobre os milagres de Jesus, o cara está cantando Vem que o Josué lutar em Jericó. Pô, você entendeu? Não tem casamento, né, cara? Então, isso para mim, minha maneira de entender, é a coisa mais importante do Ministério de Louvor. Começa aí. Esse é o ponto. Submissão. E, por um outro lado, né, é muito difícil para o ministro de louvor também, quando o pastor chega para ele e fala, escuta, é o seguinte, tá vendo minha sobrinha aí? E eu queria que ela cantasse um solo. Peraí, cara, mas como assim? Só que é tua sobrinha? Isso aqui não é palco. Isso aqui não é show de calouro. Isso aqui é o local onde a presença de Deus se manifesta. Quem é a sua sobrinha? Desculpa, tem vida com Deus? Você entendeu? Então, são aí que os conflitos surgem. E aí que tem que ter, quanto maior a comunhão entre as partes, da liderança e liderados, isso cai para os músicos. Então, um líder que não é submisso ao pastor, o que vai esperar dos seus liderados? Submissão? Óbvio que não. Entendeu? Então, é uma hierarquia, cara, que é muito importante. E que, às vezes, traz muito problema, né? Eu conheço algumas pessoas que cantam bem na igreja, têm uma boa voz, têm um bom entendimento do que é louvor, e fala, eu sou um levita. Aí fala, ah, beleza, você é da tribo de Levi, show de bola, então você lava o banheiro, você cuida das coisas da igreja. Não, eu só canto, então você não é um levita. Então, parece que hoje a gente está fazendo da música em si um glamour. Porque ficou glamorizado a música em si. Você pode ver que as músicas que fazem mais sucesso hoje, as principais do meio gospel, são egocêntricas. Não tem como ponto principal a glorificação do próprio Deus. A vitória é sua, você precisa ser assim assado, você é muito valioso, você é precioso, assim assado. E parece que Deus é deixado de lado no momento do culto. E você que fala muito sobre Salmos, se você fala sobre Davi, você vê que, na maioria das vezes, quando Davi fala com Deus, ele fala, Deus, tu és soberano. Senhor, tu conheces todas as coisas. Senhor, tu és aquilo, tu és isso. E hoje parece que é o contrário, parece que eu sou assim assado. Parece que mudou completamente a forma de adoração. E, Márcio, eu vou mais longe ainda. Eu acho que a culpa disso acontecer é de muitos líderes que deixam essas coisas entrarem na igreja deles. E, para finalizar, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu canal, porque no seu canal tem muitos vídeos falando sobre algumas análises de músicas que têm algumas influências, como eu já falei no começo, malignas, e tem outras coisas também, né, dentro do conceito bíblico, sobre coisas do Antigo Testamento. Eu queria que você tivesse esse espaço neste momento para você falar um pouco sobre o seu canal. Então, fique à vontade, Márcio. O meu canal, cara, ele tem basicamente duas vertentes principais, tá? Eu sou músico, cara, e eu publico ali os louvores que Deus me dá, os louvores que ao longo da minha jornada da vida eu escrevi. Então ali para mim é um depósito daquilo que Deus me deu. Não vou morrer com isso na gaveta. Número 1. E nasceu no meu coração, né, o ensino, de ensinar sobre o tema, né? E recentemente nasceu o desejo de evangelizar através do conhecimento da música que eu tive. Cara, deixa eu te falar, eu vim do mundo, cara. Você entendeu? Eu acabei de dar meu testemunho pra você. O que você acha que tá fazendo no mundo? Tá ouvindo música, ouvindo rock and roll, ouvi muito, mas ouvi muito, cara. Eu conheço muito, eu ouvi muito, toquei muito. E isso influenciou a minha história. É como um pintor que pinta um quadro, você entende? Então, eu acho, cara, que quando a gente se propõe para fazer um trabalho para o Senhor, e eu não tinha esse entendimento, sabe, Caio? E eu busquei, Senhor, o que você quer que eu faça nesse canal? Até que o Senhor foi me explicando, olha, ensina os meus cordeirinhos, as minhas ovelhas pequenininhas, né? Aí eu tenho vídeos que são para os recém-nascidos. O que é a Bíblia? O que é um capítulo? O que é um versículo? Como é que a Bíblia é estruturada? Como ler a Bíblia?
Que Bíblia comprar? Porque são perguntas que qualquer novo convertido tem que ele não acha na igreja. É difícil. Ele não acha na igreja. Então eu falei, bom, vou fazer um conjunto de vídeos. O que é um batismo? O que é a ceia? Como você vai falar de Jesus? Por que ler a Bíblia? Como orar? Por que orar? Sabe, coisas que são tão simplórias, mas são essenciais, né? Essenciais na caminhada do novo convertido, até as coisas mais profundas, quais são os mistérios por trás da Arca da Aliança, o que foi a queda de Lúcifer, que tem um vídeo que, sabe, o peitoral de Arão, quais são os significados, são as coisas profundas da palavra de Deus, entendeu? Uhum. E isso foi o que Deus colocou no meu coração, que é o ministério de Bezalel. Eu me autodenomino, eu sou um Bezalel. Bezalel foi o cara que construiu o tabernáculo, né? E ele, por incrível que pareça, na história do tabernáculo inteiro, não existe música. Não existe música. Deus está fazendo o santuário dele, da presença gloriosa dele, mas não tem música, cara. Olha que loucura. Não tem uma linha. Então você vai entrar e cantar. Não tem. Mas esse homem é a junção de louvor e adoração. É a primeira vez na Bíblia que louvor e adoração vem junto na pessoa de Bezalel. Isso marcou a minha vida, cara. Por quê? Veio da descendência dele ser da tribo de Judá, que significa louvor. E Deus chamou, né, falou para Moisés, eu chamei Bezalel, filho de fulano, filho de Beltrano, e eu quero que eu vou enchê-lo do meu espírito para que ele construa obras artísticas. Ou seja, o primeiro dom derramado sobre o homem foi a arte. E Bezalel foi esse homem. E um outro trecho da Bíblia fala, e eu quero que esse homem, ele ensine outros. Né? E eu perguntei para Deus por onde eu pensei, mas por que Bezalel, cara? Por que Bezalel? Eu não entendo Bezalel, cara. O que tem a Bezalel? E Deus falou, estuda o nome dele. E, Caio, quando você faz uma pesquisa no software da Bíblia, você vê que ele aparece 3, 4 vezes na Bíblia. Eu sei que ele aparece 5. Que Deus deu uma revelação muito, muito bacana sobre isso. Mas no final do tabernáculo ali, cara, o significado do nome de Bezalel é tremendo. Significa aquele que vive à sombra de Deus. E aquele que vive à sombra de Deus não aparece. Ele não é um cara que está sendo visível. Muito pelo contrário, ele estava lá, cara, no Santo dos Santos, batendo o martelinho para construir a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi o instrumento mais poderoso na história de Israel, que simbolizava a própria pessoa de Deus. E nas guerras estava lá, né? Nas guerras estava lá na frente. Entendeu? Quem fez? Bezalel. E o Senhor falou muito forte no coração, ele falou, Márcio, o que traz a minha glória à terra não é o artista, é o produto de sua arte inspirada pelo meu espírito. Percebe a diferença? Então, cara, quanto menos você é exposto aos holofotes da fama, eu prefiro viver, cara, na sombra do Senhor, cara. Eu prefiro viver na obscuridade. Eu prefiro viver quietinho ali e que o produto daquilo que eu posto traga a glória de Deus na vida da pessoa. Traga uma experiência tão profunda. Então, por isso que os meus vídeos, às vezes, são um pouquinho mais extensos. Por quê? Porque eu quero derramar um conteúdo que seja tão transformador, tão diferente, ou seja, eu vivo o que eu falo. Eu não estou ali fazendo bom, hoje tem que colocar, vou falar sobre isso, vou falar sobre cruz, sobre o espinho da cruz, da coroa de Jesus. Não, cara. Se Deus não falar comigo, cara, eu não faço vídeo. Ponto final. O resto é resto. Então, por isso que eu tenho uma gama de tipos de vídeos. Né? Tem vídeos de experiências com Deus que eu passei, que são muito fortes, e outros que eu vou, sabe, ao longo da caminhada eu vou colocando. E é isso.
Então, cada vídeo vai ter um público, às vezes, diferente, né? Um público Exatamente. cristão, mas que assuntos diferentes que vai acabar englobando tudo isso, né? Exatamente. Eu estou fazendo uma série agora sobre o Êxodo, que eu amo o Êxodo. Uhum. E eu estou começando na vida de José. Porque o Êxodo começa em José. Sim. Então, eu vou fazer tudo. Até tabernáculo, até lá no ponto final, lá no capítulo 40, eu vou fazer. Porque foi o que transformou minha vida, foi o que sabe, me apaixonei perdidamente pelas escrituras, por esse livro, é o livro que eu mais li, é o livro que eu mais sei, e eu leio toda a Bíblia, obviamente, né, mas o Senhor colocou no meu coração. Infelizmente, e você deve saber disso, né, cara, as pessoas têm muito mais propensão a, putz, cara, eu vou assistir o satanismo, nossa, eu quero ver esse, né? A curiosidade, né? Aquela coisa nova, né? Mas bota um nego sentado ali para ver as coisas profundas, as coisas de Deus. Cara, as pessoas não têm muito interesse, não, cara. Não, não tem. Aqui no canal, por exemplo, às vezes eu faço os vídeos falando sobre doutrina de Cristo. Aí você fala sobre alguma coisa que está acontecendo no dia a dia e você usa um ponto de contato. Aí vem. Eu acho isso deprimente, né, cara? Eu acho isso deprimente, porque isso mostra quase que fosse um raio-x de onde está o coração das pessoas, né, cara? E assim, honestamente, cara, eu amo muito mais falar do tabernáculo. Eu amo muito mais falar. Eu tô louco para chegar, para começar a falar sobre a Nova Jerusalém. Sabe? Sonhar com a Nova Jerusalém. Falar sobre os portais. O que as pessoas. Outra coisa, cara, você é um homem de Deus, você vai entender o que eu vou te falar. Cara, existe um protocolo na Nova Jerusalém. Um protocolo real. Um comportamento na presença de Deus um dia. E eu não quero aqui lançar nenhum tipo de religiosidade. Mas eu desconfio que quando você passar por aqueles portões de pérola, não vai rolar um funk gospel, cara. Nem sambinha, nada disso. Não vai rolar. Eu desconfio que não vai rolar. Entendeu? Então, se não vai rolar, o que vai rolar? O que vai acontecer? Né? Outro dia estava uma discussão tão tosca, né? O pessoal gosta de perguntar, e desculpa, eu não quero ofender ninguém aqui, né? Que você acha correto tratar Deus como você? Né? E aquilo para mim entrou assim, cara, como assim? Aí eu fiquei pensando, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu respondi isso para uma pessoa que me perguntou. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Se você for chamado um dia lá no Palácio do Planalto para você ter uma audiência com o presidente da República, e aqui eu não estou fazendo analogia a quem é de direita, de esquerda, não me interessa. Estou falando com a pessoa mais importante, a autoridade máxima de um país. Se você for chamado nessa sala, uma sala especial, como é que você vai se referir àquela autoridade? Suponha, né? Você vai chamar essa autoridade de você? Não. Não vai, cara. Você vai chamar senhor presidente mínimo. A sua excelência, senhor presidente, porque você está reconhecendo quem é aquela pessoa. O fato de você ter intimidade com essa pessoa não te dá o direito de descredenciá-la de quem ela é na sala de autoridade onde ela se assenta. Márcio, eu não chamo meu pai de você. Entendeu? Mas entenda o que eu. Isso é muito profundo, cara. Então, agora você imagina você chegar, de novo, passou o portão perolado, tá lá da visão liderando o coral, tá lá Moisés preparando ali né? E tá no Todo-Poderoso sentado diante do trono dele. E ele faz assim para você. Chega perto aqui, deixa eu falar com você hoje. Ele pode chamar de você. Qual será a sua resposta? Oi, Jesus. Opa, beleza, Jesus? Como é que tudo bem? High five, né? Como é que você tá? Sentadão aí, né? Ah, garoto! Sério, cara?
Entendeu meu ponto, onde eu quero chegar? Então, É reverência, né? A majestade de Deus, não tem como chamar ele de você, né? não dá, cara. Não dá, é... Não dá. Nem na minha oração eu chamo ele de você. Às vezes escapa, eu me sinto desconfortável, eu peço perdão. Por incrível que pareça, eu peço perdão a Deus. E não é religiosidade, é uma questão de você reconhecer quem a pessoa é. Eu acho isso muito interessante, cara. Cara, eu sou absolutamente fascinado com isso. Absolutamente fascinado. E talvez seja de onde Deus me tirou. Sabe, ele me tirou de um charco de lodo profundo, firmou meus pés sobre a rocha, colocou um novo cântico nos meus lábios, onde as pessoas vão ver e vão glorificar ele. Essa é a minha vida, cara. Benção demais. Essa é a minha vida. Então, galera, se inscreve lá no meu canal. É isso, gente. Então é isso, tá? Essa foi o nosso podcast. Esse foi o nosso podcast, na verdade. Eu gostaria de agradecer o Márcio, tá? Por ele ter tirado um tempinho para falar conosco aqui. E de antemão, já peço. Aqui na descrição do vídeo vai estar o link do canal dele. Então vai lá, se inscreva no canal dele. Também clique lá no sininho de notificações para você receber os vídeos dele semanalmente. Você pode semanalmente, ô Márcio? Semanalmente. Então, gente, ó, semanalmente vai estar disponível vídeos para vocês, tá? Então, se inscreva no canal dele, tem muito conteúdo legal. Márcio, muito obrigado, Deus te abençoe, tá? Foi um prazer falar com você sobre essa parte musical, inclusive abriu algumas janelinhas aqui na minha cabeça sobre a parte musical, quando você falou sobre o Antigo Testamento e tudo mais. Você gosta pouco de Antigo Testamento, né, meu? Hã? Você gosta pouco de Antigo Testamento, né? E foi um tempo, assim, muito bom mesmo. Muito obrigado e Deus te abençoe, viu, Márcio? Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe, que ele continue a prosperar o seu ministério, continue a crescer o seu ministério, que é uma bênção. Amém. E eu já assisti muito, como eu estava te falando, assisti muito o seu canal, muitos vídeos, eu vibrava com as análises de música. Falei, cara, esse cara é poeta, ele é bom, e, cara, é um prazer enorme hoje estar sentado aqui, mesmo que do outro lado do planeta, mas conversando com você, viu, cara? Amém. Então, gente, é isso, tá? Eu agradeço por você ter ficado até o final do nosso podcast, tá? O Márcio também, eu também gostaria de agradecer novamente a ele. Então é isso, gente. Deus abençoe e até mais.